nós estamos acompanhando o discurso de São Pedro em Pentecostes, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, agora o versículo 22. Olhe só: homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem credenciado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem o sabeis. Então São Pedro começa recordando o que todo mundo viu, o que todo mundo ainda se lembrava. Jesus de Nazaré pregou no meio de vós. Jesus de Nazaré fez milagres, fez prodígios, aqui todo mundo sabe disso. Atenção. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Tremendo isso aqui, tremendo. Veja, primeiro, estava no misterioso plano de Deus que o Filho de Deus morresse por nós. Estava, né? São Pedro diz, olha, Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue. É um mistério, tudo está nas mãos do Senhor. A providência do Senhor abarca tudo e todas as coisas. E, no entanto, preste bem atenção, você é livre. Eu sou livre. Deus não me obriga. Deus não tira a minha liberdade. Eu posso escolher entre o bem e o mal. Se eu for fiel à graça de Deus, a minha escolha, o fruto dela será sempre o bem. Se eu me fechar para a graça, sai troncho, sai errado, sai o mal. O fato é que São Pedro diz claramente: Jesus foi entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. São Pedro diz claramente isto aos judeus. Veja bem, diz aos judeus, homens de Israel. Vejam, Pedro acusa os judeus de terem matado Jesus. Sim, não mataram diretamente, foram os romanos, mas os judeus entregaram Jesus aos romanos. Agora a gente não é melhor que os judeus, porque um dos nossos, Judas, foi que entregou Jesus aos judeus. Então um cristão entregou Jesus aos judeus e os judeus entregaram Jesus aos romanos. Então, vejam, vós o matastes pregando-o numa cruz. Diante disso, diante dessa impiedade, diante desse pecado da humanidade, como foi que Deus reagiu? O que foi que Deus fez? Olha aqui. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Está aí. A ressurreição é obra de quem? Do Pai. Deus, o Pai, ressuscitou Jesus. A ressurreição é obra do Pai sobre o Filho. Como? Dando ao Filho a plenitude do Espírito Santo. A ressurreição é obra do Deus uno e trino, do Deus triuno. Deus, o Pai, ressuscitou o Filho Jesus, derramando sobre ele a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo encheu de vida divina o corpo humano de Jesus e a alma humana de Jesus. Você pode me perguntar, mas senhor bispo, Jesus não já era Deus? Sim, na sua natureza divina. A sua natureza humana vai ser divinizada pelo Espírito Santo, dado em plenitude na ressurreição. Então agora sim, quando agora a gente diz Jesus é Senhor, é Jesus homem, é Jesus no seu corpo humano igual ao nosso e na sua alma humana igual à nossa. Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Como a morte vai dominar aquele que é a vida? Como a morte vai ter poder sobre aquele que é o Senhor da vida? E aí São Pedro continua no versículo 25. Pois Davi diz a seu respeito, e cita o Salmo:
Eu via sempre o Senhor diante de mim, porque está à minha direita, para que eu não vacile. Aqui é bonito porque, veja, São Pedro cita o Salmo, colocando as palavras do Salmo na boca de Jesus, na boca de nosso Senhor. Olha, é Cristo dizendo: eu via sempre o Senhor, quer dizer, o Pai, diante de mim. Mesmo na cruz, que coisa linda. Olha aí, na cruz Jesus estava diante do Pai. Na cruz Jesus se abandonava ao Pai. Na cruz Jesus se entregava confiantemente nas mãos do Pai. Eu via sempre o Senhor diante de mim, porque está à minha direita, para que eu não vacile. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos, ajuda-me a mim, ajuda ao irmão que me ouve, para que na nossa vida, nas nossas angústias, nós te vejamos e te vendo, vejamos o Pai, que é providência, que é amor, que é carinho, que é misericórdia, que é salvação e vida para conosco. É tão triste nas lutas da vida, nas dificuldades, a gente não ver Deus. A gente só vê a gente fica fechado na gente. Que desespero, que falta de luz. Que nosso Senhor nos ajude a ver que Deus está sempre ao nosso lado. Queria, antes de terminar, dar um abraço a 2 padres da nossa diocese que hoje estão completando mais um ano de sacerdócio, 3 anos de padres. Padre Leandro, pároco de Santana, de Ribeirão, e Padre Glauber, padre de Nossa Senhora Aparecida na Jaqueira. Padres, Deus os abençoe no sacerdócio que confiou a vocês, e que vocês, sejam nos bons, sejam nos maus momentos, vejam sempre o Senhor diante de vocês. A bênção do Deus Todo-Poderoso para vocês, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.